Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje teremos novidades por aqui. Isso mesmo, hoje estreia um novo quadro de perguntas e respostas. Como o próprio nome já diz, é nesta playlist que eu vou responder aos comentários que me são enviados, sejam eles de críticas quando necessário, sejam eles de dúvidas. E desde já eu quero agradecer a todos e todas que têm me enviado as suas questões, as suas dúvidas, esses comentários que me dão pauta para elaborar os próximos conteúdos e também um quadro como este. Geralmente as pessoas mandam agradecimentos e elogios pelas dicas que eu dou aqui no canal e nas outras redes sociais. Estas, por serem inúmeras, eu não vou conseguir responder nem citar o nome de todos aqui. Mas eu separei para hoje algumas dúvidas e também comentários que eu achei interessante, porque eles têm a ver com os últimos conteúdos que foram publicados e são dúvidas que daqui um pouco algumas outras pessoas também podem se beneficiar dessa resposta. Eu costumo responder assim que possível os comentários de maneira ali escrita no próprio comentário da pessoa, né? Respondendo a sua dúvida ou ao seu elogio, a sua sugestão. Porém, eu acredito que assim, desta maneira, gravando o vídeo, é uma forma também de reforçar aquela resposta e conseguir explicar um pouco melhor sobre aquela questão ali que foi colocada nos comentários. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar minhas anotações, ó, eu anotei à mão todas as perguntinhas que eu vou responder hoje. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, então eu peço um pouquinho de paciência de vocês, mas daqui a pouquinho eu já pego o jeito. Vamos à primeira pergunta, então, que é do Nelson. Ele pergunta o seguinte: o que é conhecimento integral e o que ele tem de diferente do autoconhecimento normal? Colocou ainda entre aspas, normal. Bem, meu caro amigo Nelson, o autoconhecimento, ele é, como o nome já diz, o conhecimento de si mesmo. E eu denominei o meu método de autoconhecimento integral porque se você for fazer uma rápida busca aí na internet e verificar as pessoas que falam sobre autoconhecimento, ou então os produtos que estão aí no mercado, como mentorias, cursos, livros, enfim, normalmente eles abordam algumas áreas do autoconhecimento. Por exemplo, por vezes, aquele produto, vou chamar assim, que você encontra aí, ele aborda a parte mental, por exemplo, a mudança de pensamentos, que você precisa ser positivo, né? Enfim, e também aborda o emocional, por exemplo, que você tem que aprender a lidar com as suas emoções, que você tem que saber dominar as suas emoções, entender os seus sentimentos, mas não aborda, por exemplo, o autoconhecimento físico, biológico e nem a energia. Por vezes também vai encontrar o autoconhecimento físico aliado com o autoconhecimento espiritual, que chamam. Aí depende de como essa pessoa que está ensinando este autoconhecimento trata a parte espiritual.
Por vezes, essa parte lida com religião, com um tipo de fé ou crença, ou então também pode ser entendido como a parte energética, talvez. Mas no autoconhecimento integral que eu mostro aqui, ele é um método de se autoconhecer, se autotratar, autocurar, autoevoluir, que aborda 4 grandes pilares, que é o autoconhecimento biológico, o físico, afinal estamos num mundo físico, não é mesmo? O autoconhecimento emocional, que é onde trata as suas emoções, os seus sentimentos. O autoconhecimento mental, que trata do autoconhecimento dos seus próprios pensamentos. Compreender, assim como você precisa compreender as suas emoções, você também precisa compreender os seus pensamentos para conseguir mudá-los de uma maneira efetiva e eficaz. E por último, mas não menos importante, o 4º pilar é a energia, o autoconhecimento energético, porque todos os seres vivos e também os objetos inatos, eles possuem energia. Uma das características do ser vivo é que ele tem essa troca energética entre outros seres vivos. E também ele pode depositar energia num objeto inato, um objeto que não tem vida, uma caneta, uma pedra, um lápis, uma borracha, um livro. E todas estas manifestações, elas emitem energia. Então, por isso que eu trago essa parte que é tão importante no autoconhecimento. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu me tornei uma pessoa plena. E hoje eu não consigo enxergar o autoconhecimento somente de uma maneira ou de outra, que exclua qualquer um destes 4 grandes pilares. Então, por isso eu denominei autoconhecimento integral, justamente porque ele é diferente da maioria dos métodos que nós encontramos. E foi o método que me ajudou. Então, meu caro colega evolutivo Nelson, eu te agradeço a tua dúvida. Sempre que tiver qualquer outra dúvida, sugestão, crítica, não se acanhe em postar. Pode postar nos comentários, pode mandar direct pelo Instagram. Tem aqui no canal, se eu não me engano, o meu e-mail também, se alguém se sentir mais à vontade com o e-mail, certo? Vamos à próxima pergunta, então. É da Nayara. Nayara. Será que tem alguém que nunca se importou com a opinião dos outros? Se existir, avisa ela que ela é rara. A Nayara colocou esse comentário, uma pergunta meio que sugestiva, e com este comentário de que a pessoa é rara quando não se importa com a opinião dos outros, justamente num vídeo onde eu falava sobre um medo de arriscar, né, o medo de fazer coisas novas por conta do julgamento, tanto do julgamento de outras pessoas quanto do seu auto-julgamento. Então, Nayara, o que eu posso te dizer é que o julgamento, ele nada mais é do que um ponto de vista, certo? Porque se você for ver na raiz mesmo do julgamento, ele não existe. Tá? Aquele julgamento de que o que é certo, se a partir do momento que o que é certo, o que é errado, pode ser um condicionamento que você coloca, ou seja,
uma condição que você impõe para si mesmo, ou apenas um ponto de vista, então o julgamento, que é baseado no certo ou errado, ele deixa de fazer sentido. Mas eu prefiro ver ele como um ponto de vista, certo? Quando as pessoas fazem um julgamento contra você, aquela pessoa nada mais está fazendo do que colocar o ponto de vista dela sobre o seu ponto de vista, sobre a sua atitude ou um comportamento que você teve. Se você se importa com este julgamento, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: temos o exemplo, e que é muito utilizado, não quero aqui blasfemar, não é essa a minha intenção, mas dizem que nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, podemos dizer que o medo do julgamento alheio, ele é linkado com o desejo de agradar a todos, e isso não vai acontecer. Porque não existem atitudes perfeitas que irão fazer isso. Não existe ser humano perfeito. Então, o medo do julgamento alheio vai te deixar paralisada. Infelizmente é assim que funciona, porque a gente tem medo de dar o primeiro passo, porque a gente fica pensando: o que fulano vai pensar? O que Beltrano vai pensar? O que, né? A gente fica assim, sem saber se vai, se não vai, se tenta, se não tenta. E tem um outro julgamento também, que é o auto-julgamento. Esse já surge geralmente naqueles momentos em que você relembra do passado, uma situação passada que passou, já acabou, não tem mais como voltar atrás, e você fica se julgando: eu não deveria ter falado aquilo, ou não deveria ter pensado dessa forma, eu não deveria ter agido daquela maneira, ou eu não deveria ter, enfim, não deveria ter algo lá atrás. Então você deve se perguntar: isso vai ajudar alguma coisa? Isso vai mudar aquela atitude que você teve? Isso vai tirar a mágoa, o rancor das outras pessoas para quem você cometeu algo horrível? Ou você vai diminuir a sua culpa? Muito pelo contrário, isso somente vai alimentar ainda mais a sua sensação, o seu sentimento de incapacidade. Só vai aumentar a sua tristeza, a sua culpa, o seu remorso. É preciso analisar as nossas atitudes? Sim, o ideal é pensar antes de tomar as atitudes. Mas quando não dá, quando passou, você analisa: ok, eu errei aqui, eu me equivoquei lá, então da próxima vez eu faço melhor, agir da maneira como eu conseguir agir naquele momento, sem julgar, sem alimentar sentimentos pesados. Porque isso tudo, essa preocupação com o julgamento alheio e também a prática desse auto-julgamento, principalmente o depreciativo, ele apenas tranca a nossa vida, ele nos deixa inerte, ele nos causa medo de dar um passo adiante, de tentar coisas novas, de correr atrás daquilo que nos faz bem e alcançar a nossa plenitude. Certo, Nayara? Espero ter conseguido responder à altura a sua
pergunta e o seu comentário. Claro, pessoas que não se importam com o julgamento alheio, realmente não existe. Você estava certa em afirmar que ela é rara. Mas o que importa é tentarmos evoluir nesse sentido de fazer sempre o nosso melhor, de arriscar, de evitar os auto-julgamentos e compreender o que realmente é o julgamento daquela outra pessoa. Caso restar alguma dúvida, mais alguma outra sugestão, crítica, comentário, Nayara, fique à vontade, é sempre uma honra responder os comentários de vocês, ok? Terceiro, então agora é uma pergunta da Monique. A Monique pergunta o seguinte: sinto insônia, nenhum remédio faz eu dormir ou relaxar. Tive muitos problemas durante a infância. Pode ser por isso? Monique, a insônia, ela pode ter diversos motivos, tá? O mais comum deles é a gente ficar remoendo. Sabe o que é remoer? Remoer é aquilo, ficar pensando em situações, em decisões a serem tomadas, em decisões que já passaram, ficar se julgando que deveria ter sido feito diferente, ficar imaginando, porque eu vou falar isso, isso e aquilo para aquela pessoa amanhã. Isso vai liberando hormônios dentro da gente, isso vai ativando os nossos sentimentos e isso provavelmente vai causar uma insônia, uma noite sem sono, na verdade. A insônia, ela é considerada como insônia até 3 meses, assim, de noites contínuas. Após esse tempo já é considerado um transtorno. Certo? Então, quando chega ao ponto do transtorno, aí é necessário medicações, acompanhamento talvez psicológico, psiquiátrico, tá? Então, se você já está neste estágio, não abandone as suas medicações, não abandone o seu tratamento. Mas assim, se tiver alguma dica que eu posso te dar, seria fazer exercícios de relaxamento antes de dormir, na própria cama mesmo, já deitadinha ali, de pijaminha, tudo prontinho, você faz alguns exercícios de relaxamento. Pesquisa aí, eu não tenho neste momento, até a gravação deste vídeo, eu ainda não fiz nenhum exercício de relaxamento, mas eu conheço vários que eu já pratiquei e que pratico até hoje, que podem te ajudar, mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar alguns, tá? Veja, teste, experimente, veja qual se adequa melhor, qual você gosta mais, e pratique todos os dias. Lembre-se, a prática é a melhor aliada quando a gente quer alcançar e fazer alguma coisa bem. Então, se você quer dormir bem, nada melhor do que a prática de relaxar, porque o sono, ele justamente serve para trazer o relaxamento necessário que o nosso corpo físico precisa para conseguir ter a energia vital necessária para o dia seguinte. A nossa mente também precisa de descanso, muito importante. Escolha um exercício que também trabalhe com a sua mente para relaxar, não para refletir mais, para relaxar. Então, Monique, espero ter
te ajudado aqui de alguma maneira. Sempre que tiver mais dúvidas, críticas ou sugestões, estarei à sua disposição. E o próximo item que eu trouxe para responder aqui foi um comentário feito num vídeo curto. E para contextualizar, o áudio deste vídeo dizia o seguinte: em primeiro lugar, o silêncio, para você se permitir escutar. Em segundo lugar, calmaria, para você se permitir sentir. E em terceiro lugar, espaço, para você se permitir. E o comentário da Alexandra ou Alexandra, não sei bem como é que se lê, diz o seguinte: errado, em primeiro lugar é Deus para tudo e não importa do que se trata. Bem, Alexandra, vamos começar pelo autoconhecimento, tá? Eu trato aqui do autoconhecimento integral como um caminho para se tornar uma pessoa plena e, em consequência disso, ter uma vida plena. Então, a plenitude, ela também implica em sabermos nos permitir ter aquele momento de silêncio durante o dia para pensar ou simplesmente não fazerem nada. Se permitir ter um momento de calmaria no seu dia a dia, na sua vida. De vez em quando é necessário desacelerar. E também, acima de tudo, é a gente se permitir ter momentos felizes, se permitir chorar quando achar necessário, se permitir aproveitar cada momento, porque esta vida é única e depois que passar não adianta mais lamentar. Então, foi nesse sentido que eu publiquei o vídeo curto. Mas, Alexandra, eu respeito plenamente a sua opinião. Eu não trato aqui de religião nenhuma, nem de crença religiosa nenhuma. Se a sua plenitude está em Deus, eu respeito. Como eu sempre digo aqui, não importa qual é a sua religião, não importa qual é o seu livro sagrado, não importa quem é o seu Deus. O que me importa é que você esteja aberta a aprender sobre si mesma. Conhecimento este que não existe faculdade que vai te dar, não existe livro que vai te dar isso de mão beijada. Você tem que correr atrás, você tem que se permitir buscar isso. Mesmo que seja a plenitude em Deus, você vai precisar se permitir buscar esta plenitude. Compreende? Então, o autoconhecimento integral, ele abraça toda e qualquer religião, ele abraça toda e qualquer raça, etnia, crença, desde que você tenha vontade de se autoconhecer, de melhorar como pessoa, para si mesmo e também para aqueles que você ama. Se você tem vontade de conquistar os seus sonhos, sejam eles quais forem, a plenitude e a busca, a caminhada no autoconhecimento integral te ajuda sim em tudo isso. Então, Alexandra,
Com todo o meu respeito e todo o meu carinho, eu espero que você tenha compreendido aquilo que eu coloquei lá nos comentários como resposta, que foi justamente isso: respeito a sua opinião, assim como Deus nos ensinou, nos pediu que fizéssemos. Respeitar o próximo, respeitar a opinião, e acho que o respeito, tenho para mim que o respeito é o básico para qualquer relação. Alexandra, se mesmo assim restou alguma dúvida, pode colocar nos comentários, me manda um direct agora que você tem já lá o meu Instagram. Pode mandar a ficha, que sempre que for possível vai ser uma honra imensa poder te ajudar, certo? E a última, para não ficar assim muito longo, né? Esse conteúdo aqui hoje, é a dúvida da Ângela. Ela diz o seguinte, olha só. Olha que interessante. A minha plenitude é passar em concurso da minha área, ter um emprego estável, para conseguir adquirir minha casa própria e ter a minha família. Você tem alguma dica para me dar? Ângela, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: a plenitude, ela é extremamente vasta e subjetiva. Se o que você entende por plenitude são essas coisas que você listou aqui, é claro que eu vou te indicar o autoconhecimento. Se for o integral, melhor ainda. Porque para passar no concurso, você precisa ter foco, você precisa ter concentração. Para você adquirir a sua casa própria, você precisa ter um controle financeiro bem estabelecido, sua vida financeira bem equilibrada, para poder fazer o pé de meia, para poder fazer este investimento. E para se ter uma família é necessário uma certa maturidade, já que você desde já está planejando isso. Então você já pode ir indo aprimorando alguns sentidos, algumas competências que poderão te ajudar lá mais adiante. E em todos estes pontos, o autoconhecimento integral, ele pode sim te ajudar. Como que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a conhecer-se, ou seja, sabe, você vai precisar dedicar um certo tempo para estudo para passar nesse concurso. Então você vai precisar de dizer vários nãos. Não para aquele passeio de final de semana, não para aquele encontro em família, para poder dedicar o tempo necessário para estudo. O foco, por mais que você tenha tempo para dedicar aos estudos, muitas vezes você precisa de foco. Com o autoconhecimento integral, você pode compreender, saber, identificar e também modificar tudo aquilo que pode tirar o teu foco da sua meta, que é passar no concurso. Posteriormente, você já lá com o seu emprego dito estável, né? Eu não gosto particularmente, Ângela, da palavra estável, tá? Porque estável, ele traz uma conotação de estagnação. Desejo que você realmente consiga os seus objetivos e que você alcance esse emprego tão almejado, mas reflita, repense sobre essa estabilidade. Será que ele realmente te dá essa estabilidade? E se ele te dá, será que realmente isso faz bem para você?
procure algo que você goste de fazer. Se é a sua área, imagino eu, que seja algo que você goste. Porque a partir do momento que a gente trabalha com aquilo que gosta, a gente acaba trabalhando de uma maneira mais leve, mais fluida e permitindo o autodesenvolvimento também nas outras áreas. Caso contrário, tudo fica trancado, estagnado. E para você ter a sua família, você vai precisar desenvolver, digamos, paciência. Não sei se você é bastante paciente ou não, mas existem algumas coisas aí na relação de casal, entre pais e filhos, que é interessante sempre ter essa visão de se autocompreender, né? Porque, por exemplo, numa relação entre mãe e filho, existe muito o autojulgamento. O filho, ele não vem com manual de instruções, o casamento também não, então a gente tá experienciando coisas novas. E por mais que você já tenha casado outras vezes, a relação é uma relação nova, é uma outra pessoa. E por mais que seja a mesma pessoa, são em tempos diferentes, né? Você não vai casar 2 vezes no mesmo dia com a mesma pessoa. Então, precisa, assim, desse olhar para dentro de si, ter essa prática de olhar para dentro de si e compreender que você sempre faz o melhor dentro do seu possível nas relações que você tem, seja com marido, com esposa, com filho, com amigos, com parentes, com conhecidos, com colegas de trabalho. Existe uma troca, né? E se você é sincero consigo mesmo, é mais fácil você ser sincero com a outra pessoa com quem você está se relacionando. Se você consegue ter respeito para consigo mesmo, é muito mais fácil você respeitar essa outra pessoa. Se você tem amor próprio, é muito mais fácil você amar. E aí por aí vai. Então, sim, o autoconhecimento integral, ele te ajudaria muito. Espero ter respondido a sua pergunta. A altura e com todo respeito, não quis de maneira nenhuma me intrometer na sua vida, né? Caso tenha outras dúvidas, outra sugestão, fique à vontade para me procurar. Você já sabe onde me encontrar. E a todos vocês que estão agora aí me assistindo, mande seu comentário, mande a sua dúvida, a sua questão. Eu sei que o autoconhecimento integral, ele é uma coisa nova, né? Ele pode surgir muitas dúvidas. Os conteúdos que são publicados a respeito são muito diversos, muito amplos por vezes, mas é porque ele abrange muita coisa mesmo. Ele te auxilia em várias áreas da nossa vida. Então, se faz necessário abordar todos estes temas. Então fica aqui o meu pedido, mande sempre que você achar necessário a sua dúvida, a sua sugestão. As críticas também serão muito bem aceitas. Eu sempre vou olhar para elas com muito carinho. Não vou ficar magoada de maneira nenhuma. E será sempre uma honra poder responder para vocês, poder contar com vocês, com a participação de vocês neste meu projeto, que para mim é um sonho que está sendo realizado, e responder para vocês sempre o mais rápido que eu conseguir, da melhor maneira que eu conseguir, será sempre muito, muito gratificante para mim. Certo? Te agradeço então por sua companhia até aqui. Me despeço, como sempre, com aquele abraço fraterno. Um grande beijo e até o próximo vídeo.